Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. O dia a dia de quem está sempre pronto para servir. Conheça as vantagens e os desafios das profissões de bartender e garçom. Esclareça suas dúvidas sobre descanso semanal e as conquistas dos trabalhadores por meio das greves. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho absolve a empresa Arezzo de pagar débitos trabalhistas a uma funcionária contratada por uma das fábricas que faz os sapatos e bolsas para a marca. De acordo com a Arezzo, a empresa não pode responder pelos débitos trabalhistas da funcionária, porque a relação é estritamente de revenda de produção e faturamento de produtos. No caso, não há prestação de serviços. O argumento foi aceito pelos ministros do TST, que entendem que a relação é apenas comercial. Em Brasília, uma clínica de radiologia odontológica vai ter que indenizar uma dentista porque um dos sócios alertou outras empresas do ramo que a profissional entrou na justiça com uma ação trabalhista contra a clínica. Por ter se sentido desrespeitada, a mulher entrou com uma nova ação contra o empregador, pedindo a reparação por dano moral. O caso foi analisado pela terceira turma do TST. Para o ministro Maurício Godinho Delgado, está evidente que a dentista teve prejuízos profissionais, como a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Ela vai receber R$ 5.000 de indenização. O Banco Santander vai ter que pagar indenização à ex-funcionária por assédio moral. A bancária era pressionada a alcançar metas com ameaças de demissão. Ao examinar o recurso na 7ª turma do TST, a relatora, a ministra Delaide Miranda, constatou que está evidente o assédio moral pelo excesso de cobrança. Por maioria dos votos, a indenização foi fixada em R$ 100.000. Agilidade, raciocínio rápido, paciência e, é claro, muita simpatia. Trabalhar como garçom ou bartender exige muito do profissional, mas o resultado pode ser recompensador. Veja agora como é o dia a dia desses profissionais que estão sempre prontos para atender os clientes. Estão lá, sempre dispostos a servir o cliente. A rotina de garçom não é fácil não. Eles têm que saber a arte de enganar a gravidade sem perder o rebolado. O cliente puxou, porque você, por exemplo, você vem com a bandeja cheia, né? Aí se você não espera que o cliente vai puxar alguma coisa inesperável, quando ele puxa você desequilibra. E principalmente caiu na cabeça do cliente. Aí desceu meio mundo de chope. Até Francisco, que há 24 anos carrega esta bandeja, perdeu o equilíbrio. A moça estava em cima e todo mundo olhando para cima, né, para onde a moça estava, na escada, e eu com a bandeja cheia fui olhar. Quando eu me acertei, lidei com o camarada da frente. Aí veio chopp com suco de laranja tudo em cima, eu fui trocar a camisa e tudo. Vida de garçom é assim, tem que estar atento a todo tipo de chamado. Eles vivem correndo, recebem vários pedidos ao mesmo tempo, escutam reclamações e elogios. Cada um chama o garçom de uma maneira diferente. Eu chamo de ô meu amigo, ô amigão, dá uma chegadinha aqui, vem cá. E eu procuro saber também o nome dele, eu acho que cria uma informalidade melhor com ele. Eu sou muito espontâneo, eu falo assim, meu querido, vem aqui por favor, meu querido. Ai, de garçom, quando eu não sei o nome, garçom. Quando o garçom não vem é só chamar de Gilberto, chama de Gilberto que ele vem. Todo garçom atende pelo nome de Gilberto. Tem aqueles que, além de atender o cliente, são verdadeiros psicólogos. Entre uma mesa e outra, é cada história. Aqui já tem gente que casou, separou, quer que a gente leve bilhete para as meninas de lá, na outra mesa, aí a casa não permite. Aqui é história, tem tanta coisa aqui. E o resultado de tanta dedicação acaba transformando os garçons em amigos. Garçom amigo, traz uma pra nós, que o
É meu companheiro de bebida, né? Normalmente o lugar que se vai, né, a gente tem uma certa intimidade, né? Então a gente é bem recebido, já é bem tratado. Quando a gente chega, as pessoas já acenam. Então já existe uma certa cumplicidade. Os garçons daqui sempre me conquistaram. Tem um em específico, que é o Arleudo, é a figura lá. Mas quando a fome e a pressa dividem a mesma mesa, essa relação entra em crise. Quem está sentado aqui muitas vezes não tem paciência, quer que a bebida e o prato cheguem logo. E a conta? Num estalar de dedos. Poxa, demorou, hein? Quando a gente é atendido de mau humor, né, interfere em toda a situação. Já fechando a casa, estava com o cliente, aí eu cheguei com a conta para ele e aí a conta estava errada, né? Aí no erro, eu quis corrigir a conta, na correção da conta, quando eu trouxe a outra para corrigir o erro, ele disse, não vou pagar aquela que você me trouxe. Aí se levantou-se, se alterou-se comigo, disse, tá bom, você não quer pagar, vou fazer o quê? Eu vou apanhar por causa que você não vai cooperar comigo? Eu vou pagar. Aí cobri o resto da conta para ele. Porque tem uma história, o cliente tem sempre razão. Quando o cliente não tem razão, dê razão ao cliente. Coreografia é o que não falta. É um tal de levantar o braço, balançar a mão, tudo para chamar a atenção. Para facilitar o serviço dos garçons e melhorar o atendimento, muitos lugares estão optando por novas tecnologias. Neste restaurante, o cliente aperta o botão deste aparelho e o número da mesa aparece no painel do caixa. Porque nem sempre a gente tem um campo de visão que às vezes a gente está fazendo um lançamento de produto ou pegando um produto ou fazendo outro atendimento e o cliente chega e ele dando sinal se torna mais rápido para atendê-lo e melhorar a qualidade do atendimento. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Já neste outro restaurante, além do painel, o papel e a caneta foram substituídos por este computador portátil. Ao pedir a conta, nada de "Ei, Sil, aqui!" Basta chamar com jeitinho e apertar o botão que a garçonete Eliane já sabe. Porque no caixa você fica muito acumulado. Quem trabalha no caixa sabe, fica muito acumulado. Já com o palmo não vai ficar todo alto, você vai atender só aquelas pessoas que vão diretamente no caixa, o cliente que vai no caixa. Olha, eu acho que é uma melhora sim, principalmente quando o bar é mais cheio, né? Você é atendido muito mais rapidamente e o garçom foca em quem ele está atendendo. No caso, a gente não precisa ficar acenando, chamando o garçom, e é uma forma mais discreta de chamar e fazer nosso pedido. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. E veja agora, na segunda parte da reportagem, o que diz a lei sobre a profissão de garçom e bartender. Todos os dias, no início da tarde, Varlan chega para trabalhar em um dos restaurantes de comida mexicana mais famosos do Distrito Federal. Em minutos, ele já está pronto. O uniforme é apenas um adereço a mais para conquistar o cliente. Varlan disse que se tornou garçom 6 anos depois que saiu do Piauí para trabalhar em Brasília. Comecei trabalhando como office boy. Por que você decidiu trocar a profissão de office boy por garçom? Porque office boy trabalha geralmente na rua, né? E de garçom não trabalha na rua, você tem mais convívio com as pessoas, você vai ter mais, aprende mais, né? Tem mais conhecimento. Ele trabalha mais de 6 horas, folga nas segundas-feiras e um dia alternado nos finais de semana. Segundo Varlan, é preciso batalhar para conseguir o que deseja. Estou fazendo curso de espanhol, né? Que assim, atendente tem que falar com vários tipos de pessoas estrangeiras, né? Estou fazendo curso também de administração e de informática também. Estou sempre procurando me aperfeiçoar na profissão e como atendente, sempre atender bem ao cliente para ele sair satisfeito da casa, né? O
Oportunidade que o chefe e dono do restaurante fez questão de acompanhar de perto. Mas a gente tem feito o quê? Ver as necessidades que o funcionário tem para a gente poder deixar ele à vontade, para poder deixar ele fazer com mais calma a vida dele particular também. Outra coisa é fomentar o aperfeiçoamento, a capacitação dele como ser humano. Por exemplo, novas línguas ou até uma capacitação administrativa em outras áreas, acadêmica que eu quero dizer. Aprendendo administração ou computação, não se sabe se eles vão continuar com a gente ou não, mas com certeza isso vai agradar mais o funcionário. A profissão garçom ainda não é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, mas a profissão aparece na carteira de trabalho. O profissional ganha em média 2 salários mínimos e a gorjeta de 10%, que já tem um novo projeto na Câmara. Esse novo projeto, ele permite que as empresas possam reter 20% ou um percentual que o Congresso Nacional vai definir para que as empresas possam suportar o custo de incluir esses 10% na folha de pagamento. Então, não seria totalmente distribuído para os profissionais da nossa categoria esses 10% arrecadados. Hoje, aqui no Distrito Federal, o que se arrecada de 10% é integralmente distribuído para os trabalhadores. Brasiliense, 26 anos de idade, 7 de profissão. Vitor já conhece os atalhos do ofício. Primeiro, muita disciplina para poder estudar. Tem que ler bastante, tem que conhecer as bebidas do mundo inteiro, tem que acompanhar o mercado, ver o que está entrando, o que já não se usa mais, acompanhar todas essas mudanças e treinar. Fazer bastante drink, conhecer muitos bares, se possível viajar bastante, conhecer outros profissionais, conversar com outros profissionais. A profissão bartender é uma das que mais cresce no ramo de festas e restaurantes. Além de dominar a técnica de manipulação de drinks e harmonização de sabores, este profissional tem que ser criativo e inovador. É o caso de Vitor. Depois de se formar em gastronomia, ele se apaixonou pelas garrafas e pelos sabores e nunca mais parou. A profissão de bartender, ela te dá um retorno de um salário um pouco melhor do que outras profissões, de forma mais imediata, e porque eu já trabalhei com artes também, trabalhei com teatro há algum tempo, e eu já via a gastronomia de uma forma como uma extensão da arte, né? O bartender também deve saber várias técnicas como flair, que são malabares com garrafas para se fazer um coquetel. Em cada drink, uma nova obra de arte. Tudo isso para fazer esse drink. Tem nome? Ainda não. Acabei de criar. Mas é sempre assim? Às vezes cria na hora? Às vezes a gente cria na hora. Às vezes o cliente ele não quer um drink que está no cardápio, a gente tenta acertar o paladar dele, faz uma pequena entrevista, tenta descobrir que tipo de destilado ele gosta, que tipo de fruta, licores, e aí a gente cria um drink com o sabor dele. Em algum momento, quando você estava girando a garrafa, fazendo todos esses truques, você acabou batendo aí atrás dessas outras garrafas, caiu no chão? Já aconteceu, são ossos do ofício e depois de um tempo não acontece mais. Mas no início, quando a gente está aprendendo, acontece. Atitude e comportamento que geralmente encantam e dão mais brilho à confecção dos drinks. No cinema, o ator Tom Cruise vivenciou o dia a dia do profissional e mostrou bem a técnica do flair. Na história, o personagem é sediado por belas mulheres, vive num clima de festas e tudo parece diversão. O que tem no bartender que chama tanto a atenção das mulheres? Então, eu acho que é o fato de estar na frente, de estar sendo visto por todo mundo. Algumas profissões têm isso, professor. Normalmente o bartender ele está bem descontraído, normalmente o barman gosta do que está fazendo, né, da profissão, então está se divertindo, está conversando com todo mundo. Vitor também ganha dinheiro prestando consultoria em empresas e cursos. Fora do balcão e nesta cozinha, ele poderia, mas não esconde as fórmulas, misturas e receitas. Aqui surgem novas apostas para conquistar o cliente.
Vitor, o que é isso? Isso aqui é um drink molecular. Eu fiz uma releitura do Cosmopolitan, que é um drink clássico, e eu fiz utilizando a técnica da gastronomia molecular, posteriormente da mixologia molecular. Ou seja, é um drink em uma gema de ovo. É um drink em uma gema de ovo. Eu reestruturei os elementos químicos dele de forma que a gente muda a apresentação e uma forma diferente de você poder degustar o drink. Posso experimentar? Pode. Vamos lá, deixa eu ver. Ele explode na boca, é isso? Ele vai explodir na boca. O calor da boca vai dissolver a membrana e você vai tomar ele líquido. Dá pressão. Dá pressão, explode. Muito bom. Muitos que seguiram esse ramo criaram um novo nome para diferenciá-los dos simples mortais fazedores de drinks. São os mixologistas. O bartender, ele praticamente executa. Ele é o cara que está no bar, administrando o bar, fazendo os drinks já criados, os coquetéis consagrados. O mixologista, ele está numa outra fase. Ele faz parte do progresso da profissão. Então ele desenvolve pesquisas e traz coisas novas para poder melhorar e desenvolver a profissão. Não se sabe ao certo quando a profissão surgiu, mas há relatos que apontam a presença deste profissional desde a época medieval nas tabernas. O salário de bartender pode variar de R$ 1.500 a R$ 3.000. Já um mixologista criativo e capacitado ganha bem mais. Um dos mais experientes do Brasil chega a cobrar até R$ 50 mil em uma consultoria para montar uma carta de drinks e treinar funcionários. Esta é uma profissão para maiores de idade, pois envolve a manipulação de bebidas alcoólicas. Portanto, é fundamental que quem atue nesse ramo conheça os riscos do alcoolismo. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Eduardo Farias, de Brasília, tem algumas dúvidas sobre descanso semanal. Em que consiste o repouso semanal remunerado? Repouso semanal é a folga a que tem direito o empregado, após determinado número de dias ou de horas de trabalho por semana. O repouso semanal remunerado, ele é um direito do trabalhador e ele visa manter a saúde do trabalhador sempre que ele trabalha 6 dias consecutivos. Como deve ser gozado o repouso semanal? O período deve ser de 24 horas consecutivas, que deverão coincidir preferencialmente com o domingo. O repouso semanal remunerado, ele é preferencialmente gozado aos domingos, a não ser em algumas exceções específicas, onde a legislação já prevê antecipadamente as hipóteses. Se o empregado faltar em um dos 6 dias que antecedem o descanso semanal, perderá o direito a ele? Não. O empregado continuará a ter direito ao descanso, que é matéria de ordem social, perdendo, contudo, o direito à remuneração pelo dia de descanso semanal. Se a falta for injustificada, ele perderá o direito a esse repouso semanal remunerado. A remuneração, ele continua com o direito de usufruir esse dia, mas ele perde o direito à remuneração. Exatamente porque a intenção deste instituto é que a cada período de 6 dias ele tenha um de descanso. Faça como Eduardo e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto. Até já! Cartão de ponto é o assunto da súmula número 366 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 366 do TST diz: não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários.
Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. A súmula 366 do TST, ela se baseia no fato de que só o trabalho efetivamente prestado e o tempo à disposição ao empregador é que podem ser remunerados. Então, o período de 5 minutos que antecede e ultrapassa a jornada de trabalho em que o empregado se dedica a botar o uniforme, cumprimentar os colegas, assinar a folha de ponto, não podem ser remunerados. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Durante uma obra em uma indústria de alimentos, um operário caiu de uma altura de 18 metros. Ele havia se pendurado numa corda que arrebentou. Por causa da queda, o trabalhador teve várias fraturas e perdeu parte do pulmão e do baço. A construtora de quem o operário era empregado foi condenada a pagar indenização para ele. E, além disso, a indústria que contratou a reforma também vai ter que indenizar a vítima. Para a Justiça, antes do acidente ocorrer, a indústria alimentícia ultrapassou limites e acabou também assumindo a responsabilidade de cuidar da segurança dos trabalhadores da obra. O item principal para que um trabalhador possa realmente trabalhar em altura, primeiro, ser treinado. E todo empregador, antes de expor o seu trabalhador a esse risco iminente, que é um risco de morte, ele tem que promover esse treinamento, que é um treinamento de 8 horas de carga horária. A empresa que contratou a obra tentou reverter a decisão, mas teve o pedido negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Augusto César, destacou que o pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais resultantes do acidente de trabalho tem natureza jurídica civil, decorrente de culpa por ato ilícito. Segundo o ministro, o argumento está de acordo com a lei. Nesse caso, o ponto determinante no voto do ministro relator foi a orientação jurisprudencial 191, ela diz que o dono da obra não pode ser responsabilizado solidariamente ou subsidiariamente por verbas trabalhistas do empreiteiro. Nesse caso, o ministro entende que essas verbas não são trabalhistas, elas são cíveis da relação de uma pessoa para outra. Na concepção dele, ele acha que a empresa foi omissa na questão de segurança e que, mesmo com as fiscalizações feitas à obra, ele viu um andaime, alguma coisa, feitas de forma improvisadas e mesmo assim não tomou as atitudes necessárias para sanar esse erro. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Bargos em recurso de revista 9.950.500 de 2005. Vista em mês concedida à excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Tem a palavra, ministro Cristiano. Senhor presidente, senhores ministros, em relação ao tema honorários advocatícios, eu peço vênia divergência, acompanho o relator para não conhecer, tendo em vista que, apesar de a sentença haver imposto condenação a esse título por afirmar revogada a Lei 5.584 e pelo Acórdão Regional ter mantido a condenação ao fundamento de que apenas de que aplica-se a mera sucumbência, tendo em vista que a ação foi ajuizada na Justiça Comum, tudo levaria, né, à reforma da decisão, mas o acidente ocorreu antes da emenda 45, ocorreu em dezembro de 2003. Então, à época, era controvertida realmente a competência. Por esse motivo, eu também não conheço. Mantenho o entendimento do relator, endosso o entendimento do relator que não conhece. No outro tema, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência, de forma aberta pelo ministro Ives, que eu acompanho integralmente o voto do ministro Ives. Por quê? Porque examinei agora até o acórdão regional, que é extenso, e não se trata aqui de verificar a gravidade ou não do acidente que efetivamente provocou a queda do reclamante, mas sim de reconhecer que se contratou para um contrato de empreitada. É induvidosa que a celebração de um contrato de empreitada, ninguém nega, o Tribunal Regional não nega, a turma, inclusive, não conhece a revista, e por isso não, porque entende que
não estaria subsumida na previsão da súmula da OJ 191, mas o próprio acordo ora embargado reconhece que se trata de um contrato de empreitada regularmente celebrado. Não se trata aqui de hipótese de inidoneidade da empresa contratada. A Hora Embargante é uma empresa que comercializa alimentos e que contratou uma empresa terceirizada por especificidade para desfazer um silo, lá, desconstruir um silo. Então, contratou um serviço especializado. E, além disso, de se tratar de uma empresa que não se diz aqui em momento algum inidônea, até ainda se preocupou em dar uma palestra sobre segurança no trabalho, ou seja, genérica, sobre a necessidade de observar as normas, como Vossa Excelência também vem aqui conduzindo este programa Saúde, né, Segurança e Saúde aqui do Tribunal Superior do Trabalho, para que as pessoas, para que os empregados, eles efetivamente utilizem-se dos instrumentos que lhes são fornecidos e que os utilizem efetivamente para evitar o acidente. Agora, como que eu posso responsabilizar a tomadora de serviços pela condução dos trabalhos que não é da atribuição dela? Ela contratou o contrato de empreitada regular. Agora, quem fiscaliza é a empresa contratada, é a empregadora. Eu não posso, por motivos outros que não aqueles estritamente legais, ampliar a responsabilidade ou impor uma responsabilidade que não existe no caso concreto, uma responsabilidade solidária, quando a lei é expressa no sentido de que ela tem que decorrer da lei ou do contrato. Não é o caso que nós aqui estamos a examinar. De forma que legem habemos. Eu acompanho, data vinda do ministro relator, neste ponto, o voto do ministro Ives. Ministro Renato, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente. Honorário advogado. De fato, a turma aplicou mal a súmula 126. Havia uma tese bem definida no acórdão, honorário de advogado em razão de sucumbência. Portanto, não havia que se reexaminar fatos e provas. De modo que estou acompanhando o relator na medida em que entendeu mal aplicada a súmula 126 e até me reportando a nossa norma antiga do regimento interno, acho que está em vigor ainda, que trata dos processos, dos embargos usados antes da Lei 11.496, em que se conhecia por contrariedade à súmula de natureza processual, e permitia já a sessão avançar, uma vez violação de lei. Violação de lei, né? E em súmula processual, sendo possível, me parece que podemos avançar, como é o caso dos autos, que basta verificar um fato processual, e nem aqui a questão do fato em controvérsia, é um fato processual, ou seja, verificar que a ação foi ajuizada no juízo civil, e de acordo com a nossa jurisprudência, são devidos honorários pela sucumbência. Estou acompanhando. Em relação à responsabilidade do tomador de serviço, eu faço uma distinção. Me parece que tanto a OJ 191, quanto a súmula 331, quanto o próprio artigo 455 da CLT, tratam da responsabilidade ou não do tomador, mas sob enfoque das verbas de natureza trabalhista. A meu juízo, se nós estivéssemos discutindo aqui verba trabalhista, o fato da dona da obra ter eventualmente interferido na execução do serviço, a meu juízo, não seria suficiente para afastar a aplicação da súmula 191. Mas aqui não se trata de verba estritamente trabalhista, aqui se trata de uma verba, de uma indenização de natureza civil, que traz naturalmente como antecedente a existência de um contrato de trabalho,
mais uma indenização por dano moral decorrente de um acidente de trabalho. A meu juízo, esta matéria não se insere no tema nem da OJ 191, nem da súmula 331 e tampouco do artigo 455. Esta matéria tem que ser examinada à luz do Código Civil. Artigos 186 e 927. O ministro Augusto César trouxe até um precedente meu aqui da segunda turma, exatamente nesta linha. E nesta hipótese, a meu juízo, a dona da obra é responsável, mas com fundamento no Código Civil. Artigo 196, 186 e 927 do caput do Código Civil, a culpa in eligendo e a culpa in vigilando. Então, não obstante com fundamentos um pouco diversos, eu acompanho o relator. Senhor presidente. Ministro Brito Pereira. Peço a palavra, senhor presidente. Alertado pelo ministro Augusto César e depois verifiquei de fato, Sua Excelência explicitou a origem da ação e a jurisprudência do tribunal mesmo, ainda que se supere todos aqueles defeitos que Sua Excelência fez, de fato, a jurisprudência da STI assenta a condenação em honorados advocatícios pela mera sucumbência na hipótese usada. Portanto, eu retiro a minha divergência, senhor presidente. Acompanho Sua Excelência e agradeço aos esclarecimentos. Ministro Vieira de Mello Filho, como vota? Presidente, superada a questão relativa aos honorários, no que toca à responsabilidade, na leitura da decisão da turma, foi estabelecida uma premissa, logo no segundo parágrafo da síntese decisória, onde se diz que reforça a convicção de que a Kowalski reclamada também é responsável pelo crédito deferido ao obreiro na presente demanda o fato de, no caso, o regional ter consignado expressamente que ela se envolveu na execução das obras e no desenvolvimento das atividades. E fixa logo acima que houve omissão das reclamadas. Terminando ao final desse parágrafo, com efeito, adotado conduta omissiva em relação aos empregados da segunda ré que laboravam nas obras, o que deixa até em dúvida a alegação de que intercedeu para efeito de prestar normas de segurança. Em síntese, a premissa fática estabelecida na decisão é que houve conduta omissiva de ambas as reclamadas. Nesse sentido, a responsabilidade de ambos os reclamados tem origem mesmo no Código Civil, como já salientado pelos que me antecederam, especialmente o voto do ministro Renato agora. Tanto assim que a jurisprudência do próprio STJ, citada pelo eminente relator, é pacífica no sentido de que há responsabilidade da empresa contratante, ainda que se trate de uma empreitada, se houve acidente, sobretudo em face do risco social. Daí porque, sendo breve em face dos votos que já me antecederam, eu peço vênia e acompanho integralmente o voto do eminente relator. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, como o regional e a turma ressaltam que a empresa contratada se miscuiu na execução dos serviços, não só cuidou e fiscalizou, mas realmente interferiu na execução dos serviços, sairia até injusta a só condenação da empresa contratante. A hipótese refoge até da empreitada no seu modelo clássico, diante da interferência da contratante. Por isso, peço vênia divergência e acompanho o eminente relator. Ministra Dora. Senhor presidente, dois foram os fundamentos e, de fato, o primeiro deles, a empresa contratante abriu mão da especificidade do contrato e interferiu não só nas normas, sobre as normas de segurança do trabalho, mas pelo que registro regional, em todo o contrato. Então, houve aí, ao meu ver, ela abriu mão, exatamente como está no voto do relator, da aplicação da OJ 191. Por outro lado,
eu penso exatamente como o ministro Renato. Aqui nós estamos tratando de verbas de natureza civil e, ao meu ver, ela estaria fora do alcance da súmula 191. Com essas breves palavras, eu peço vênia a divergência e voto com relator. Cabe-me votar. O quadro que se delineia nesse processo, a meu juízo, atrai a incidência da orientação jurisprudencial 191, em que se assentou, como se recorda, o entendimento de que, diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Ora, no caso, se trata de dono da obra, uma empresa que se dedica à comercialização de alimentos, que firmou um contrato de empreitada, ao que tudo indica, para a execução de uma obra de montagem de equipamentos industriais, e que, por essa circunstância, estaria respondendo, ao ver de Sua Excelência o ministro relator, civilmente pelo acidente de trabalho de forma solidária. A orientação jurisprudencial 191 supõe que, para que haja responsabilidade solidária, é necessário que se trate de uma empresa, que a dona da obra seja uma empresa construtora ou incorporadora. Não consigo atinar para hipótese distinta àquela de um contrato de empreitada, tal como prevista na orientação jurisprudencial em apreço. Por outro lado, em caso de acidente de trabalho, o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, explicitamente reconhece como, em linha de princípio, que a responsabilidade civil é baseada na culpa, é subjetiva e do empregador. Diz o artigo 7º, 29, que se assegura aos trabalhadores seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que o empregador, está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, a responsabilidade há que se perquirir em relação ao empregador e não em relação ao tomador, a menos que se comprove que haja responsabilidade objetiva ou que se considere que ambas as empresas seriam corresponsáveis pela prática de um ato ilícito. Mas no que a dona da obra meramente absteve-se de adotar mecanismos de segurança, ela não incorreu, a meu juízo, em culpa, porque não é dela a responsabilidade da Tavênia pela adoção de medidas de redução de riscos inerentes à execução do contrato de trabalho. É do empregador. E ela não é, a hora embargante não é a empregadora, evidentemente, é a mera tomadora do serviço na qualidade de dona da obra. Por isso, a meu juízo, e ela, como já foi realçado, até tomou a iniciativa de realizar curso de segurança, treinamento de segurança para os empregados que não eram seus. Quer dizer, daí vamos admitir a responsabilidade da tomadora, na condição de dona da obra, em semelhante circunstância. Parece-me, com todo respeito, que essa decisão, com todo respeito, ela realmente não está em conformidade com a orientação jurisprudencial 191 e também não encontra arrimo na legislação brasileira, com todo respeito. Não vi nenhum momento da Tavênia qualquer referência, quer o acordo regional, quer o acordo turmário, a que tenha havido culpa em eligendo da empresa ora embargante. Também esse aspecto
não me convenceu para se firmar a responsabilidade civil da hora embargante. Por isso, rendendo as minhas homenagens ao douto voto, Sua Excelência o Ministro Relator, comungo do entendimento da divergência e voto pelo conhecimento, por contrariedade e provimento para afastar a responsabilidade civil da hora embargante na condição de dona da obra. Mas proclamo que, por maioria de votos, a sessão não conheceu integralmente dos embargos vencidos o ministro Ives, o ministro Brito Pereira, a ministra Maria Cristina Peduzzi e o presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu peço juntar de voto vencido ao pé da justificativa de voto do ministro Ives. E não perca no próximo bloco, faltar ao trabalho para cuidar da saúde do filho é justificável? A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da massoterapeuta Francinete Maria Souza. Faltar ao trabalho para cuidar da saúde do meu filho, essa falta pode ser justificada? Em princípio, a falta ao trabalho para cuidar de saúde do filho não é motivo que autorize o empregado não comparecer ao serviço. Nada impede, no entanto, que acordo coletivo, convenção coletiva, regulamento de empresa ou até acerto individual com o trabalhador autorize o trabalhador a falta ao serviço para cuidar de filho. No entanto, a gente tem que sensibilizar com determinadas situações que são excepcionais. Então, apesar desta modalidade não ser autorizada, nada impede que, em razão de uma emergência, um atropelamento, internação por uma doença infecto-contagiosa, outro infortúnio qualquer, que nesse caso o trabalhador falte e é preciso que o empregador, como todo qualquer ser humano, se sensibilize com esse tipo de problema. Se esse caso for levado à Justiça do Trabalho, com certeza haverá sensibilização do juiz no sentido de considerar que, em razão de um desses infortúnios ou uma doença infecto-contagiosa, que nesse caso, então, esse dia de falta não seja considerado como falta ao serviço. Essa ausência, melhor dizendo, não seja considerada como falta ao serviço. Melhores condições de trabalho, garantia de direitos. Em alguns casos, é só com muita luta e reivindicação que os trabalhadores são ouvidos e os benefícios conquistados. Mas são com essas lutas que muitas categorias de trabalhadores têm alcançado vitórias. Veja agora no quadro Memória as conquistas dos trabalhadores por meio das greves. Em 1917, São Paulo é o cenário de uma paralisação que ficou conhecida como a primeira greve geral do Brasil. O movimento teve início em 2 fábricas de tecidos paulistas e contou com a mobilização de operários insatisfeitos com os salários e as condições de emprego. Em pouco tempo, outras categorias, também indignadas, cruzaram os braços. Mais de 40 mil trabalhadores participaram do movimento. Numa época em que o custo de vida só aumentava, não estava previsto o descanso semanal e a jornada de trabalho chegava até 14 horas. Para não contabilizar mais prejuízos no comércio e na indústria, os patrões tiveram que ceder. Deram um aumento salarial de cerca de 20% e prometeram estudar as outras exigências. Mas a grande vitória, segundo os sindicalistas, foi o reconhecimento do movimento operário como uma instância representativa. Com isso, os empregadores começaram a levar em conta a opinião dos funcionários na tomada de decisões. Na década de 30, durante a Era Vargas, o Ministério do Trabalho procurou diminuir as tensões causadas pelas greves.
foi criada a chamada Lei Sindical. Entre as mudanças, cabia ao próprio Ministério supervisionar a vida política dos sindicatos. Durante o regime militar, nas décadas de 60 e 70, as greves foram proibidas no Brasil. Apesar da imposição, em março de 1979, metalúrgicos do ABC Paulista desafiaram as regras e deram início a uma das maiores paralisações da história do país. O movimento reuniu cerca de 60 mil pessoas insatisfeitas com os salários e a jornada de trabalho. Um dos líderes da greve, o torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva, se tornou presidente do Brasil 20 anos depois. A greve durou 41 dias e marcou uma nova fase no sindicalismo brasileiro. Foi a partir deste movimento que os trabalhadores começaram a somar muitas conquistas. Pegando os anos 70 como referência, evidentemente que a primeira grande luta foi romper com aquele período de recessão econômica, né? Nós tínhamos lá uma intervenção muito forte do governo em não permitir que os salários fossem corrigidos pela inflação da época. Então, um grande avanço daquele momento foram as lutas dos trabalhadores reivindicando o melhor salário, democracia, e acho que a partir daquele momento começamos a cumprir uma agenda de avanços significativos para os trabalhadores metalúrgicos de São Paulo, do Brasil como um todo. Atualmente, o direito de greve é regulamentado pela Constituição Federal de 1988. Entre as regras, a legislação determina que nas atividades consideradas essenciais à população, 20 a 30% dos trabalhadores continuem as atividades. Nos casos em que não há acordo entre patrões e empregados, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho decidir o dissídio coletivo com as propostas da categoria e, com isso, determinar o fim da greve. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!